Falar sobre transferência para outra localidade da prestação de serviço. O que vocês têm que entender aqui? Que quando o empregado ele é contratado, às vezes a empresa coloca lá no contrato de trabalho dele que ele já concorda com a transferência da localidade da prestação de serviço. E essa transferência, dependendo do tamanho da empresa, ela pode ser inclusive para outro estado, outro município e não simplesmente para outro setor, tá? E pessoal, ali seria a anuência do empregado, ele já entra na empresa sabendo que pode ser transferido. Só que quando ele começa a trabalhar em um determinado local, vocês têm que imaginar o seguinte, ele geralmente, né, os empregados, eu vou falar assim, de uma grande maioria tem família, tem filhos, tem esposa, tem algumas raízes na onde ele trabalha, né? Por exemplo, às vezes ele paga um colégio do filho, a esposa talvez tenha um trabalho também que ajuda ali na família, ou vice-versa, né? A empregada tem um esposo que ajuda, tem um emprego dele lá. E quando eu falo em transferência, eu estou dizendo que, olha, meu amigo, né? Você vai porque assinou o contrato, mas deixa a sua família aí. Ou não, leva a sua família. Então é uma decisão muito difícil para o empregado tomar quando de fato ele precisa ser transferido. E é por isso que a legislação ela traz alguns critérios para que essa transferência seja procedida de forma correta, tá? Para vocês entenderem melhor, vocês têm que ler o artigo 469 da CLT. Olha o que ele fala aqui, pessoal. É proibido, sem anuência do empregado, sendo que essa transferência não acarretar a mudança de domicílio não significa alteração contratual, sendo lícita. Então, a anuência é o que eu disse para vocês, é a assinatura dele concordando, que geralmente é feito no ato da contratação. Mas ainda assim, pessoal, só é considerado transferência quando acarretar a mudança de domicílio, porque quando não acarreta, não é uma transferência, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender. Ou seja, se você trabalha em Goiânia e foi transferido para Aparecida de Goiânia, meu amigo, você não precisa mudar de domicílio para trabalhar lá. Você vai pegar seu carro, vai rodar aí uns 20 km a mais, talvez, né? Dependendo de onde você mora, e a empresa, em regra, ela arca com essas diferenças de deslocamento até o local e assim você tem uma alteração lícita, não seria uma alteração que gere direito ao adicional de transferência, já que não houve a mudança de domicílio, tá? Sobre o artigo 469, parágrafo 3º, fala previsão contratual de possibilidade de transferência ou comprovação de necessidade de serviço. Então, além dessa possibilidade no contrato, você tem também que provar como empregador a necessidade do serviço. Mostrar para ele, olha lá, essa função que fulano de tal foi dispensado e a gente quer que você assuma. Ou que a gente precisa de um treinamento lá e você foi o escolhido aqui como mais experiente, a gente precisa que você dê continuidade ao serviço lá. Então seria nesse sentido, tá? Porque a súmula 43 do TST, olha o que ela fala aqui, ó. Abusiva transferência se não for comprovada a necessidade de serviço. Então, pessoal, a empresa tem que se resguardar nesse sentido. Ela tem que juntar provas dessa necessidade de serviço e mostrar para o empregado que, em regra, já concordou quando foi assinar o contrato de trabalho, beleza? E é claro, o empregado vai ficar naquela, nossa, e minha família, e tudo que eu tenho aqui e tal. Pessoal, mas ele concordou, ele assinou o contrato, tá? Ah, mas agora eu não quero. Beleza, mas tem a necessidade de serviço. Mas mesmo assim eu não quero. O empregado ele é subordinado, ele já assinou concordando, tá? Então, se de fato ele mesmo assim se negar, aí seria um ato de insubordinação, passível inclusive de dispensa por justa causa. O certo seria, olha, eu não tenho condições de ser transferido para local nenhum. E no ato da admissão ser negociado para tirar essa cláusula, tá?
E é assim que deveria ser procedido antes da contratação. Súmula 29. Quando transferido dentro do mesmo município para o local mais distante de sua residência, o empregado terá direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo de despesas de transporte. É o que eu disse para vocês, às vezes a empresa é em um determinado município e ele é transferido para um município, como que eu posso dizer, próximo, né, ali na região metropolitana, de 15 a 20 quilômetros da onde ele estava trabalhando. Neste caso, pessoal, não houve a mudança de domicílio. Consequência disso, ele recebe apenas, tá, um suplemento salarial pelas despesas que ele terá com esse novo transporte, né, com essa nova distância, vamos dizer assim. Só que aqui a gente sabe que a empresa só é obrigada a fornecer ajuda de custo, ou por instrumentos coletivos, ou por quando o empregado não anda de carro, porque quando ele anda de transporte particular, né, veículo ou motocicleta, ele não teria direito a essa ajuda de custo. Mas aqui é partindo do bom senso, né, pessoal? É claro que o empregado vai ter mais despesa. Então, para a empresa, inclusive, não cair naquela história de prejuízo indireto lá do artigo 468, seria interessante ele ter um reajuste salarial para estar compensando esses gastos adicionais que ele terá, né, tendo em vista que ele não tinha antes. O que mais, pessoal? Sobre a cláusula de transferência provisória não exclui o adicional de transferência, tá? A gente vai ver que esse adicional de transferência ele é de 25% sobre o valor do salário base. Então, mesmo existindo essa possibilidade no contrato, não vai excluir o direito a esse adicional de transferência de 25%, que tem natureza de verba salarial, beleza, pessoal? Não esqueça desse detalhe. Ele integra no salário para todos os efeitos de diferença no pagamento do FGTS, do 13º, das férias e etc. Tá? E tem um artigo específico, pessoal, ele não está aqui, mas faz sentido a leitura aí, que fala sobre os custos que o empregado terá com essa mudança, né, de domicílio. Isso tudo é obrigação do empregador, sob pena do empregado cobrar isso depois, por meio de ação judicial. Então, custa ali com caminhão de mudança, de organizar lá outra casa para ele morar e tal, isso tudo é um custo do empregador, porque não faz sentido o empregado mudar, ter que às vezes alugar uma casa que ele não alugava aqui no município onde ele mora, e de repente o salário que ele ganha lá é para pagar o aluguel, entendeu? Então seria uma alteração muito lesiva. Então, no mínimo, esse empregado ele tem que mudar com todas as despesas reembolsadas por parte do empregador. Ah, mas ele já alugava uma casa aqui. Aí é um caso a se pensar. Já que ele alugava uma casa aqui no valor X, quem sabe a empresa não tenta organizar algo que fique bem parecido para ele lá, talvez até para ele alugar essa casa, já que ele não teria prejuízo. Agora, quando o empregado tem a casa aqui e não paga aluguel, aí a empresa tem que ter essa cautela, tá bom? Senão seria uma despesa que ele não teria aqui no local da contratação. Bom, e a última questão aqui já é uma questão de jurisprudência, viu, pessoal? O que a legislação fala? Transferência provisória, mas o que é transferência provisória? Quanto tempo é provisório? Aqui, por exemplo, se ele ficar lá 7 anos em outro local, depois voltar para o local da prestação de serviço originário, ele vai ter direito adicional de transferência durante esses 7 anos. Então, o TST já se posicionou sobre isso, só que não tem súmula, nem OJ, nem nada, é apenas jurisprudência mesmo, julgados, que falam o seguinte: até 3 anos é considerado provisório. Exemplo, saí de Goiânia, fui para Mato Grosso, fiquei lá 2 anos e meio e voltei para Goiânia. Nesses 2 anos e meio eu tenho que receber o adicional de transferência. A empresa tem que pagar as minhas despesas que eu tive para mudar para lá, para voltar para cá, e em regra tem aquela história do aluguel que eu disse para vocês, né?
Agora, aquela outra transição que eu disse se vai levar a família ou não, isso já é algo bem pessoal, tá? Tem empregados que resolvem levar, tem empregados que preferem vir 2, 3 vezes ao mês, né? Os finais de semana que é possível. Então, neste ponto aí já depende do empregado. O empregador não pode interferir nessa questão, tá bom? E também não é obrigado a fornecer, por exemplo, um pagamento para ele ficar vindo todo final de semana. Só se tivesse alguma convenção nesse sentido, convenção coletiva, ou um contrato de trabalho, ou, né, de comum acordo ali, mas não é obrigado, entendeu? Então, são várias situações, né, que a gente tem que entender para não fazer coisa errada do lado do empregador, e do lado do empregado a gente pensa daquela forma, né? Se tiver errado, ou ele cobra durante o contrato de trabalho, ou depois da rescisão contratual, que é mais comum. Beleza? Espero ter explicado de maneira clara aí o adicional de transferência.